Cada vez mais países registram casos da variante Ômicron do coronavírus. Cada um desses países tem que lidar com momentos distintos da pandemia que já matou mais de 5 milhões de pessoas no mundo, enquanto esperam mais definições sobre o comportamento da nova cepa causadora da Covid. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 1º de dezembro de 2021, dia que começou com casos confirmados da variante Ômicron do coronavírus no Brasil. Em São Paulo, eram pelo menos 3 casos registrados desde terça. 2 eram um casal de brasileiros que mora na África do Sul e se preparava para voltar ao país. O terceiro foi um homem que veio de um voo da Etiópia. Outros estados também apuram casos suspeitos. Os casos confirmados e suspeitos foram reportados a partir de viajantes que vieram do exterior e contraíram a variante Ômicron fora do país. No primeiro momento, a preocupação é evitar a transmissão comunitária do vírus da nova cepa. A transmissão local acontece quando um viajante doente contamina uma pessoa aqui dentro do Brasil. Já a transmissão comunitária ocorre quando um caso é documentado e não é possível retraçar o elo de transmissão, ou seja, saber de quem ela pegou o vírus. Isso mostra que numa região há a circulação do vírus, e esse vírus pode infectar qualquer pessoa. É bem provável que em algum momento aconteça a transmissão comunitária da variante Ômicron aqui no Brasil. Na verdade, não é possível nem cravar com certeza que isso não esteja acontecendo. A Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, afirmou que a contaminação do casal morador da África do Sul se deu antes do anúncio da descoberta da Ômicron, que aconteceu no dia 24 de novembro. Você ouviu no Durma de segunda-feira que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tinha declarado naquele dia que o risco global representado pela variante Ômicron era muito alto. Em outras palavras, que o risco dessa variante se espalhar pelo mundo todo era elevado. E isso se comprova conforme vão passando os dias. Na terça-feira, dia 30, a Holanda anunciou que detectou um caso da Ômicron dentro das suas fronteiras em amostras anteriores à detecção da variante pela África do Sul. Então, há indícios de que já existam fluxos da nova cepa acontecendo fora do território africano, embora só países de lá, mais especificamente países do sul do continente, sejam alvos de suspensão de voos. Há exceções mais radicais, como Israel e Japão, que fecharam as suas fronteiras para pessoas vindas de qualquer outro país. Bom, então vamos repassar bem rapidamente o pouco que a gente sabe da variante Ômicron. Ela é a cepa do coronavírus com mais mutações em relação ao vírus original até agora. Ainda estão sendo feitos testes para entender exatamente como a variante se comporta. Por causa desse número grande de mutações, ela pode ser mais transmissível, mais contagiosa, mas ainda não há certeza sobre isso. Da mesma forma, não dá para dizer qual é o seu potencial de escapar da resposta imunológica do organismo, seja de quem já teve Covid ou de quem já se vacinou. Uma boa notícia é que as principais vacinas em uso no Brasil são todas efetivas contra as outras variantes do coronavírus que surgiram até agora. The cases that we have seen last week and the week before last week, also mild cases. So we are looking for the severe cases because Essa que você está ouvindo é a médica Angelique Coetzee, presidente da Associação Médica da África do Sul e uma das responsáveis por descobrir a variante Ômicron. Ela deu uma entrevista para a TV americana CNBC na segunda-feira, descrevendo o cenário que ela encontrou. E ela fala de outro fator importante para a gente ter em conta, qual a gravidade dos sintomas causados pela Ômicron, com base nas primeiras observações clínicas que ela fez. A doutora Coetzee descreve 5 sintomas relatados por pacientes que ela atendeu: cansaço, dores musculares, coceira na garganta, febre baixa em poucos casos e tosse seca, também em poucos casos, ou seja, sintomas leves.
Ela diz que o cansaço foi o principal motivo que levou essas pessoas com contaminação confirmada pela Ômicron a procurarem ajuda médica. No caso da variante Delta, por exemplo, os sintomas são mais agressivos: pulsação elevada, baixos níveis de oxigênio e perda de olfato e paladar. Qual é o cenário da pandemia de Covid no mundo que recebe agora a variante Ômicron? A pandemia já deixou mais de 5 milhões de mortos ao todo e no fim de 2021 se manifesta de formas diferentes em diferentes regiões do mundo. No Brasil, que registra quase 620 mil mortos, a situação é de queda. Há uma redução consistente no número de mortes e casos. O país está com baixa ocupação de leitos hospitalares e está tendo sucesso em vacinar sua população, apesar de disparidades geográficas e de ainda haver defasagem na aplicação de segundas doses, de ter pessoas que não estão voltando para completar o esquema vacinal. Além disso, o Brasil já começou a aplicar doses de reforço na população adulta do país. O Brasil ainda tem uma média de mortes considerável, na casa das 230 por dia. Mesmo assim, o país vem experimentando uma grande reabertura, com liberação de grandes eventos e ausência de restrições para o comércio. Cidades liberaram o uso de máscaras ao ar livre e outras já tinham data marcada para liberar. Mas aí os planos começaram a ser revistos. Festas de fim de ano e carnavais foram cancelados. Em alguns casos, por causa da Ômicron. Em outros, por causa do aumento de casos em outras regiões do mundo, antes mesmo da variante ser detectada. Nessa quarta-feira, a Alemanha registrou o maior número de mortes por Covid desde fevereiro, quando o país estava engatinhando para vacinar. A Alemanha já tem quase 70% da população com o esquema vacinal completo, mas está vivendo uma quarta onda da Covid, com casos e mortes concentrados justamente em quem não se vacinou. O ritmo de avanço do vírus é mais forte em regiões do leste alemão, onde a resistência ao imunizante é maior. E o governo já aprovou medidas mais duras de restrição para os não vacinados. Essa quarta onda se estende pelo continente europeu. O aumento no número de casos da doença ocorre no momento em que se aproxima o inverno, com baixas temperaturas e maior aglomeração em locais fechados. Mesmo com a região avançando rapidamente na imunização da sua população, há nichos antivacinais difíceis de serem vencidos. E no continente predomina a variante Delta, mais agressiva. Além da Alemanha, Áustria, Bélgica, França e Holanda são exemplos de países que estão voltando a apertar medidas de restrição. Ao leste do continente, Rússia, Ucrânia e Polônia registram números muito altos de mortes diárias. No caso da Rússia, é uma média de 1.200 vítimas confirmadas por dia. O país onde mais gente morreu por causa da Covid são os Estados Unidos, com mais de 780 mil mortos. 60% da população já está com o esquema vacinal completo por lá, mas o país é um dos principais centros de movimentos anti-vacina do mundo. É um país que, embora tenha investido bastante em desenvolver e comprar vacinas, encontra dificuldade para imunizar todo mundo. Então ainda há uma média superior a 700 mortes por dia em solo americano. O país confirmou o primeiro caso da variante Ômicron nessa quarta-feira. Na Ásia, há um pico da Covid no sudeste do continente, em países como Filipinas, Tailândia e Vietnã, que foi um exemplo na contenção da pandemia em 2020. Os países asiáticos, aliás, são os que estão tomando medidas mais incisivas de isolamento para evitar a entrada da Ômicron nos seus territórios. A gente falou do Japão, que se fechou para viagens internacionais, e Tailândia e Coreia do Sul redobraram a rigidez para quem quiser viajar para lá. A China, onde o novo coronavírus surgiu, é um país que tem controlado a rédeas curtas a entrada e saída do seu território ao longo de toda a pandemia, para evitar um refluxo da doença. Países da Oceania, como Austrália e Nova Zelândia, também endureceram os critérios para a entrada no país. Já a África, como a gente explorou aqui no Durma na segunda-feira, é um continente com cobertura vacinal muito baixa, que por isso está sujeito ao surgimento de novas variantes. E enquanto não conseguir imunizar sua população, fica jogado à própria sorte. Só 7% da população do continente está com o esquema vacinal completo.
O mundo que recebe a variante Ômicron é um mundo muito diferente do que aquele que viu a pandemia de Covid ser declarada em março de 2020. A vacinação avança mais em uns lugares do que em outros. Os sistemas de saúde aprenderam formas de tratar casos graves da doença, e a população no geral tem mais consciência sobre os cuidados que têm que ser tomados para evitar a transmissão, como o uso de máscaras, evitar aglomerações quando possível, privilegiar ambientes com boa ventilação, fazer a higienização das mãos. Independente da variante, até agora as formas de contágio e as maneiras de evitá-lo são as mesmas. O momento é de vacina no braço, tomar os cuidados de sempre e esperar a ciência entender o que representa essa nova variante. Depois de quase 9 anos da tragédia, começou nesta quarta-feira o julgamento por júri popular de 4 réus pelo incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foram mais de 240 vítimas, num caso que comoveu o país. O redator César Gaglione escreveu um texto sobre o tema. César, quem está no banco dos réus e por quais crimes essas pessoas estão respondendo? 4 réus vão ser julgados. Elisandro Calegaro Spor e Mauro Londeiro Hoffman, sócios da boate, o músico Marcelo de Jesus dos Santos, líder da banda que se apresentava no momento do incêndio, e o produtor de eventos Luciano Bonilha Leão. Eles são acusados de homicídio simples com dolo eventual, que significa que os réus assumiram o risco de uma possível morte das 242 pessoas que morreram na boate, e tentativa de homicídio das 636 que sobreviveram. Eles alegam que o incêndio foi um grande acidente e que eles não têm culpa na tragédia. As investigações mostraram que a Boate Kiss estava superlotada, com alvará de funcionamento vencido e revestida de uma espuma inadequada para o isolamento acústico que era feita de material inflamável. O júri foi transferido de Santa Maria para a capital gaúcha, Porto Alegre, porque foi considerado que a população de Santa Maria tinha sido impactada demais pela tragédia e não seria capaz de comandar um júri imparcial. Essa tragédia trouxe algum aprendizado para evitar algo parecido? O incêndio na Kiss deu origem a mudanças institucionais a nível estadual e federal. Ainda em 2013, no ano do incêndio, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou uma lei endurecendo as normas de segurança contra incêndios em estabelecimentos públicos ou com acesso ao público. Em 2017, o ex-presidente Michel Temer sancionou uma lei federal similar. Valeu, César. O texto dele você já lê no nexojornal.com.br. A esquerda volta ao poder em Honduras depois de 12 anos. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Honduras tem uma nova presidente. Na verdade, a primeira presidente mulher da história do país. A Xiomara Castro foi reconhecida por seus adversários como a vencedora da eleição presidencial que foi realizada no último domingo. Mesmo sem a apuração ter chegado ao fim, todo mundo considerou a situação irreversível. Com 53% das urnas apuradas, ela já tinha cerca de 20% de vantagem sobre o segundo colocado. A Xiomara Castro não tem uma grande história na política. Esse é o primeiro cargo eletivo que ela ocupa na vida. A questão é que ela é esposa do ex-presidente de Honduras, o Manuel Zelaya. Em 2009, o Zelaya, que é um político de esquerda, foi deposto por um golpe protagonizado por generais e por líderes políticos de direita. O então presidente de Honduras foi retirado de noite de casa e enviado para Costa Rica. Depois, ele voltou escondido e se abrigou na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa, que é a capital de Honduras. O Zelaya ficou 4 meses vivendo dentro dessa embaixada enquanto a situação não se resolvia. No fim, ele mesmo nunca voltou ao poder, mas pode agora, com a eleição da esposa dele, voltar a ser um protagonista na linha de frente da política hondurenha. De qualquer forma, o momento é outro. Quando o Zelaya era presidente, havia líderes de esquerda latino-americanos que atuavam para mudar constituições e ampliar o direito a reeleições em seus países. O principal deles era o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, morto em 2013. A aproximação entre Zelaya e o Chávez foi apresentada como um dos motivos para a direita hondurenha apoiar o golpe. Agora, a Xiomara Castro promete fazer um governo de união nacional livre dos traumas do passado. Uma das suas plataformas de campanha era convocar uma Assembleia Constituinte e reformar a lei máxima do país. Agora é preciso ver se essa promessa pode unir Honduras da mesma forma que serviu para ela ganhar a eleição.
Do cenário da pandemia em diferentes partes do mundo, passando pelo júri da Boate Kiss e chegando na volta da esquerda ao poder em Honduras, durma com essa. Com o roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de César Gaglione, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais.